Uma das cidades mais antigas de Minas Gerais, quiçá será do Brasil. Uma das primeiras notícias que se tem de Conselho Lafayette se dá em 1683, momento em que Garcia Rodrigues chegou na cidade com a sua bandeira, trazendo consigo a expectativa do ouro, riquezas naturais aqui dessa terra, fundando aqui o Arraial de Queluz, que mais tarde se tornaria essa exuberante cidade chamada Conselheiro Lafayette. Desejo aqui para o município um feliz aniversário. A história de Lafayette, de Conselheiro Lafayette, é riquíssima. Provavelmente antecede de Mariana e Ouro Preto. Embora não possuísse minas auríferas, conforme era uma crença de Garcia Rodrigues e suas bandeiras, em 1970 foi elevado a Vila Real de Queluz, se emancipando de Vila São José del Rei, atual Tiradentes. Foi a 10ª a ser criada na província de Minas Gerais. As vilas eram cidades da época. O nome foi inspirado no Palácio Real de Queluz, em Sintra, em Portugal. Poucas pessoas, talvez poucos moradores, conhecem a história real de Lafayette. Em 1792, uma gameleira a poucos quilômetros do centro da cidade entraria para a história. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, o mais famoso integrante da Inconfidência Mineira, foi enforcado no Rio de Janeiro e teve seu corpo esquartejado, espalhado no percurso da Estrada Real, o mais movimentado caminho da colônia. Sabe-se que a cabeça foi exposta numa gaiola em praça pública no centro de Vila Rica. Uma das suas pernas, entretanto, encontrou na sombra da gameleira um abrigo. Há vestígios de uma construção ao lado dela e supõe-se que os inconfidentes também se reuniram lá, tramando a independência do Brasil. Daí a escolha do local como pela coroa portuguesa às margens da estrada. Era um recado para que ninguém ousasse enfrentá-la. Em janeiro de 2000, parte do tronco principal da árvore cedeu, mas ela continua viva, sendo uma testemunha que os sonhos podem se tornar realidade. O Brasil é hoje um país livre e soberano. 50 anos depois, o Brasil já era independente e aconteceria outro fato importante, uma batalha envolvendo as tropas do Império e as forças liberais insatisfeitas com os rumos do país. Os liberais lutavam contra a oligarquia conservadora que dominava o poder. A Revolução Liberal de São Paulo e Minas Gerais se iniciou em Sorocaba e foi sufocada em Santa Luzia, MG. A Batalha de Queluz foi uma das poucas vencidas pelos rebeldes que chegaram a instituir no local um governo provincial interino. Lafayette, então, recebeu seu nome atual em 1934, em uma homenagem ao Lafayette Rodrigues Pereira, nascido na Fazenda dos Macacos, em Queluz, filho ilustre que exerceu a presidência do Ceará em 1864 a 65 e a do Maranhão em 1865 a 66. Foi ministro em 1883 e um dos mais importantes conselheiros do imperador eleito em maio de 1909 para a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Machado de Assis. Morreu em 1917 no Rio de Janeiro. A cidade possui uma das maiores jazidas de manganês do estado, no caso Lafayette. Essa parece ser a sina de Minas, viver das reservas naturais de suas montanhas. O turismo abre uma nova perspectiva de desenvolvimento. Conselheiro Lafayette tem uma história cultural riquíssima e que poucas pessoas conhecem. É provável que a própria população desconhece a origem, a história dos bravos homens que aqui residiram, que construíram, que ousaram construir o Arraial de Queluz, hoje essa cidade maravilhosa de Conselheiro Lafayette. Em 1970, foi elevado a Vila Real de Queluz, se emancipando da Vila de São João del Rei, atual Tiradentes, conforme eu disse, e foi a 10ª a ser criada na província de Minas Gerais. Lafayette recebeu seu nome atual em 1934, em homenagem a Lafayette Rodrigues, conforme nós já falamos a respeito, nascido na Fazenda dos Macacos. Se for de interesse de vocês, em algum momento podemos fazer um vídeo aí
da Fazenda dos Macacos. Falar de Conselheiro Lafayette demanda de um vídeo, de uma longa metragem. Mas sobre o Cristo, por exemplo, o Cristo de Conselheiro Lafayette é uma cópia do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 1931, segundo o site Ministério do Universo diz que no Brasil existem 33 Cristos semelhantes ao do Cristo do Rio de Janeiro. Provavelmente esses dados devem ter sido alterados, que essa informação é de alguns anos atrás. O Cristo de Lafayette foi planejado pelo ex-prefeito de Lafayette e engenheiro Orlando Baeta, e já o monumento foi esculpido pelo artesão Vicente Martins Alves, Vicente Rapadura, que construiu a imagem de concreto que tem 15 metros de altura, 15 metros de antebraços e colocada sob uma base de concreto de 13 metros, localizado em um dos pontos mais altos da cidade, no bairro de Santa Efigênia, de onde se vê boa parte da cidade. E somando a tudo é no total de 29 metros de altura. O início da obra foi durante a administração do prefeito Vicente Faria em 83 e 88. E o monumento do Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de novembro de 1988. Falar de Conselheiro Lafayette envolve muitas histórias fantásticas. Conselheiro Lafayette é riquíssima culturalmente falando. Mostramos aqui nesse vídeo a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, é muita história do passado que envolve bravos homens que acreditavam no futuro desse esplendor dessa cidade. Essa avenida, por exemplo, que a gente vê agora, no passado era um pântano. Olha só que centro fantástico. Então, a história de Conselheiro Lafayette pode ser contada, mas requer muitas páginas, muitas páginas. Aos 233 anos de emancipação política, que ocorre agora em 19 de setembro de 2023, Conselheiro Lafayette tem como principal atividade econômica um setor comercial de serviço forte e diversificado, impulsionado tanto pelo comércio atacadista como varejista e outros serviços, tais como saúde e educação, em que é referência na região. Conselheiro Lafayette se tornou um dos principais polos do comércio e prestação de serviços a nível regional. Toda a região aqui da cidade de Conselheiro Lafayette reúne um fabuloso acervo histórico, artístico e natural. A localização estratégica continua fazendo a cidade um ponto privilegiado da história, de negócios, de turismo e ideias de Minas Gerais. Além de ser a maior cidade em termos de população, Conselheiro Lafayette também se destaca na economia da região do Alto Paropeba. Conforme eu já disse, é o maior centro comercial que atrai consumidores de cidades nos arredores. O comércio é a sua mais importante atividade econômica e uma das mais empregadoras. Outra forte atividade é a siderurgia, em cidades próximas que contam com representantes de algumas das mais importantes empresas do país no setor. O turismo na cidade é relativamente grande, dado pelo porte da cidade. Como pontos turísticos podemos destacar a Igreja Matriz de Nossa Senhora Conceição, que mostramos aqui no vídeo, a de Santo Antônio, também mostrada aqui no vídeo, a de Santo Antônio, né? A Biblioteca Antônio Perdigão, o Museu e Arquivo da Cidade, a Casa da Cultura, Teatro Municipal, a Estátua do Cristo, chafariz da Praça Barão de Queluz, enfim, mostrar toda a cidade num vídeo curto, sintetizado igual esse, é praticamente impossível, dado a vasta história, fabulosa história que o Conselheiro Lafayette nos traz, nos apresenta. Fica aqui o convite, conheça mais. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, deixe no seu comentário, faça sua sugestão. Se eu tiver dito algo também que não condiz com a realidade, pode fazer o seu adendo, que é muito bem-vindo. E você da sua cidade ou aqui mesmo da cidade quiser um vídeo, a gente vai fazer para vocês aí, do jeito que vocês pedirem. Um grande abraço.